Agora nós vamos ter a mesa redonda das nossas duas queridas, Ada Kreff e a Gabriela, que veio muito gentilmente, já veio aqui a Fortaleza algumas vezes, né, e hoje está aqui pela primeira vez no nosso encontro, Nietzsche Schopenhauer. Bom, a Ada dispensa comentários, a Ada Kreff é nossa irmã aí de coração e está na organização do evento já desde o ano passado. Nós estivemos juntos na organização dos Nietzsche Deleuze, ajudando o Daniel e o Silvio, E eu chamaria as duas aqui, por favor, para sentar à mesa e fazer aqui a nossa primeira mesa redonda, né? Que não chega a ser bem redonda, é mais retangular e baixinha, mas... Agradeço aqui a Gabriela, que muito gentilmente aceitou aqui o nosso convite. Tá? Seja bem-vinda. Bom, boa noite a todos, todas. Né? Enfim, é uma alegria muito grande estar presente nesse quarto encontro Nietzsche Schopenhauer, né? Dessa vez como Apoena, né? Integrante do grupo Apoena. E quero agradecer a este grupo que eu faço parte por esse convite ser um consenso, né, dessa minha presença aqui hoje, e da Gabriele, que é uma pessoa que eu tenho muito respeito e que tem uma trajetória muito bonita de produções de micropolíticas muito interessantes no Estado. Né? E depois ela vai se apresentar. Bom, eu vou tentar apresentar alguns conceitos que Félix Guattari vai nos trazer num livrinho bem fininho, uma obra bem conhecida, que é As Três Ecologias. Então, como o tema da Apoena versava sobre natureza e ecologia, logo me veio em mente, né, não falar em Deleuze, mas em Guattari, que é um grande parceiro de Deleuze, sobre a ecosofia, né, o que ele vai chamar de ecosofia. Então, o Guattari ele vai iniciar o seu livro com uma citação de Bateson, que diz o seguinte: existe uma ecologia das ideias danosas, assim como existe uma ecologia das ervas daninhas. Então, ele está querendo criticar a cultura pensada como o cultivo, né, e vai dar potência às ervas daninhas que vão crescer no entre os cultivos. Então, ele vai classificar, vamos dizer, classificar não é uma boa palavra, mas ele vai pensar a cultura como um território da subjetividade capitalística, né, como um meio de separar a vida em esferas semióticas. E ele vai falar que existem, vamos dizer, 3 tipos de cultura hoje que funcionam simultaneamente, que é a cultura alma coletiva, que é aquela cultura herdada de um processo civilizatório europeu branco, né? A cultura valor, né? Que está ligada muito à questão do consumo, e a cultura de massa. Né? E essa cultura alma coletiva é aquela perspectiva que diz que todos nós temos cultura e que cada um de nós quer reivindicar para si uma cultura. Bom, então, em Micropolítica, Cartografias do Desejo, ele vai apresentar essa definição de cultura. E esse livro ele vai relatar viagem do Guattari ao Brasil, onde ele vai encontrar vários grupos sociais, como os ecologistas, os negros, os homossexuais, as mulheres, o PT, que estava emergindo no momento, o próprio Lula. E ele vai, então, fazer conversas com esses grupos
E a Sueli Ronick, que acompanhou toda essa viagem, fez esse livro, né, juntando essas palestras. E a primeira palestra é essa, Cultura, um conceito reacionário. Bom, então, a erva daninha, ela nasce sempre no meio. Ela brota nas bordas, entre as pedras, nas rachaduras da dureza do cimento. Interessa aqui pensar na potência do entre, do meio, aquilo que faz vazar, jorrar, a ocupação das frestas, das fendas institucionais, o borramento dos limites territoriais subjetivos na relação molar-molecular, políticas públicas e agenciamentos micropolíticos. Então, a nossa conversa aqui, minha e da Gabriele, é no sentido de pensar, a partir de conceitos que Guattari é um agenciamento, que Guattari nos traz, né, políticas públicas e um movimento micropolítico social, né, porque a Gabriele faz parte, hoje, de uma secretaria de cultura da cidade de Anápolis, em Goiás, e faz parte da implementação de uma política que vai vir, né, nacionalmente para ser implementada, discutida, portanto, com um traço institucional e um traço molar, né? Bom, então, todos nós sabemos que o planeta vive um período de intensas transformações técnico-científicas, que engendram fenômenos de desequilíbrios ecológicos, ameaçando a vida na superfície do planeta. Então, é bom lembrar que esse livro Guattari escreveu em 1990. Os modos de vida humanos e individuais e coletivos encontram-se em uma progressiva deterioração. Há uma produção de um tipo de subjetividade, a capitalística, que permeia toda e qualquer relação com o ambiente. Félix Guattari, na sua obra As Três Ecologias, aponta que somente uma articulação ético-política entre os três registros ecológicos, que ele chama de ecosofia, poderá fazer frente aos perigos mais evidentes que ameaçam o meio natural, transpondo uma perspectiva tecnocrática focalizada nas consequências dos danos industriais. Então, a saber, quais são esses três registros, né? O registro do meio ambiente, o registro das relações sociais e o registro da subjetividade humana. Então, esses três registros vão compor o que ele está chamando de ecosofia. Trata-se de pensar a maneira como vivemos sobre esse planeta no âmbito das mutações técnico-científicas e do considerável crescimento demográfico. As consequências da revolução informática nas forças produtivas vêm se tornando disponível uma quantidade cada vez maior de tempo da atividade humana potencial. Então, essa discussão, que em 90 era uma novidade, né, da tecnologia tomando conta das forças produtivas e, portanto, a tendência era um maior tempo livre do trabalhador. Se pensava nessa possibilidade, né? Aí ele vai questionar esse tempo livre. Que tempo é esse, né? Que finalidade tem esse tempo? A do desemprego e marginalidade, da solidão e ociosidade, ou da criação, da pesquisa, da reinvenção do meio ambiente e do enriquecimento dos modos de vida e os modos de sensibilidade. A crise ecológica nos impõe, em escala planetária, uma transformação radical política, social e cultural,
reorientando os objetivos da produção de bens materiais e imateriais. Uma verdadeira revolução, não só das forças produtivas em grande escala, mas também nos domínios moleculares de sensibilidade, de inteligência e do desejo. Então, quando Guattari e Deleuze falam em desejo, não é aquele desejo da psicanálise, que é o desejo da falta, né? Mas um desejo que é um desejo produtivo, um desejo que vai produzir fluxos, que vai movimentar as máquinas, que eles vão chamar de máquinas abstratas e máquinas concretas, né, que vão, vamos dizer, efetuar os arranjamentos. Bom, o império de um mercado mundial extermina com sistemas particulares de valor e coloca no mesmo plano de equivalência os bens materiais, culturais e áreas naturais. Nesse movimento, o conjunto de relações sociais e internacionais é dirigido pelas máquinas militares acopladas a máquinas comunicacionais e informacionais que visam o monitoramento e o controle de recursos e riquezas naturais, caracterizando os modos dominantes de valorização das atividades humanas. O capitalismo mundial integrado vem instaurando, a longo prazo, imensas zonas de miséria, fome e morte necessárias para a sua reprodução, assim como o agravamento do aquecimento natural do nosso planeta. As oposições dualistas tradicionais que guiaram o pensamento social e as cartografias geopolíticas chegaram ao fim. Os conflitos permanecem, mas engajam sistemas multipolares incompatíveis. A oposição entre o terceiro mundo e o mundo desenvolvido diluiu-se, com o surgimento de novas potências industriais, sendo acompanhadas de uma espécie de terceira mundialização interna dos países desenvolvidos, reforçadas pelas questões relativas à migração e ao racismo. Então, se a gente for pensar, né, o que está acontecendo na Europa hoje, principalmente na França, né, com a questão desses grupos migratórios, enfim, estrangeiros, não nativos, né, da França, isso caberia muito para nos dar elemento de análise de algumas questões, de algumas relações micropolíticas e de relações de forças microfísicas. Então, o Guattari, ele diz que é nessa potência de ruptura, de descentralização, de multiplicação dos antagonismos e de processos de singularização que surgem novas problemáticas ecológicas que transversalizam a produção da existência em novos platôs históricos. Ou seja, há um redesenho do mapa mundial hoje, em termos de produção, né, econômica. Então, há um deslocamento, num primeiro momento, a Europa, depois os Estados Unidos e agora a China. E a crise do capital, que não é mais um capital de produção, mas é um capital de mercado. Então, os Estados Unidos hoje está na crise que está, porque não produz mais nada, a não ser arma com o apoio de Israel. Então, é necessário, para a sobrevivência do próprio país, produzir guerras para que escoe sua produção armamentista. Então, os Estados Unidos, hoje, ele vive de guerras. É necessária a produção de guerras, né? Porque tudo que a gente pega para comprar nos Estados Unidos está escrito Made in China, né? Não se produz mais nada. Enquanto que a crise europeia já é de outro
né, nível, em outro platô, que é uma crise de um capitalismo financeiro que não se segurou, né, a não ser a Alemanha, é claro. Então, a ecosofia social consiste em desenvolver práticas específicas que tendem a modificar e reinventar maneiras de estar em grupo, tanto em níveis microsociais e em escalas institucionais maiores, ou seja, moleculares e molares, respectivamente. Então, essa é, vamos dizer, a primeira ecologia, a social. Depois ele vai nos falar da ecosofia mental. Esta leva à procura de antídotos para a uniformalização midiática e telemática, o conformismo das modas, a manipulação da opinião pela publicidade, etc., ou seja, a criação de novos modos de existência, fazendo da vida uma obra de arte. Como fazer frente a essa subjetividade capitalística, que, ao mesmo tempo que homogeneiza, a partir de necessidades criadas, a partir do consumo, ela investe na distinção, né? Então, o capitalismo ele vai querer abraçar com seus tentáculos toda a tentativa de criação de possibilidades do novo, do inusitado. E ele vai fazer essa captura, vai naturalizar, banalizar, e vai produzir territórios subjetivos. E esse território, ele é identitário. Então, ao mesmo tempo que ele agrupa por identidade, ele segrega e imobiliza, criando grupos fechados em si mesmos, que muitos beiram o microfascismo. Então, a gente vê os skinheads, uma série de grupos, né, que hoje tornam impossível andar pelas ruas de São Paulo com tranquilidade, ou saber que vai voltar para casa vivo, ou que não vai levar uma porrada na cara porque é homossexual, ou porque é careca, enfim, né? Então, é esse tipo de produção subjetiva. E a natureza, que não pode ser separada da cultura, né? É necessário pensar transversalmente as interações entre ecossistemas, mecanosfera e universos de referenciais sociais e individuais. Nesse sentido, Guattari propõe uma ecológica que opere a vida cotidiana, penetrando em diversos níveis sociais, constituindo novos territórios existenciais. Ou seja, a tentativa de fugir dessa captura, dessa reterritorialização, seria uma produção de algo inusitado, de algo que escape dessa subjetividade capitalística, que é uma subjetividade, vamos dizer, hegemônica no capitalismo mundial integrado. O capitalismo pós-industrial, que o autor denomina de capitalismo mundial integrado, tende cada vez mais a descentralizar seus focos de poder, deslocando as estruturas de produção de bens e serviços para a produção de signos, de produção de subjetividades serializadas, especialmente pelo controle sobre a mídia e a publicidade. Isto é, ocorre uma capitalização do poder subjetivo. O objetivo do capitalismo mundial integrado é, hoje, o controle, que funciona em bloco produtivo, econômico e subjetivo. Então, Guattari vai nos dizer que, hoje, o capitalismo ele se alargou muito a partir dos estudos do Marx, no século XIX, o capitalismo inglês. E ele vai colocar que esse capitalismo de hoje ele vai se reproduzir não só na mais-valia econômica, como diria Marx nos seus estudos, mas também
numa mais-valia de poder, né? Que é esse poder de produzir um certo tipo de subjetividade que é controlada pelo próprio capital. Então, é impossível se pensar viver hoje sem estar atravessado pelo capital. O capitalismo hoje atravessa todos nós. Então, como inventar novos modos de existência, mesmo sendo capturado pelo capitalismo? É possível isso? Ele vai dizer que sim, é possível, mas não numa revolução em nível somente molar, mas numa potência muito maior no nível molecular, né? Numa micropolítica que vai, vamos dizer, produzir novos sentidos e novas possibilidades de existência neste mundo onde é impossível sair do capital. Portanto, essas revoluções moleculares são revoluções muito efêmeras, fugazes e, às vezes, imperceptíveis, né? E aí eu vi aqui no Espaço Mix um panfleto. Teve um evento aqui, pelo jeito, nós que amávamos tanto a revolução, né? Amávamos tanto a utopia, né? Quer dizer, isso já não é mais possível na forma em que o capitalismo se configura hoje, que é um controle cada vez mais refinado, cada vez mais sutil, né? E que é cada vez mais penetrante no nosso modo de se produzir e produzir o mundo, né? Então, a ecosofia social visa a reconstrução das relações sociais em todos os níveis dos sócios, sem perder de vista que o capitalismo deslocou-se, desterritorializando-se, ampliando seu domínio sobre o conjunto da vida social, econômica e cultural do planeta, penetrando em seus estratos subjetivos. Seus efeitos, portanto, alcançam o domínio da ecologia mental, o seio da vida cotidiana individual, doméstica, conjugal, da vizinhança, de criação e de ética pessoal. A ecosofia dispara o dissenso e a produção singular de existência. É no conjunto desses diferentes emaranhados, ou dessas diferentes emaranhadas e heterogêneas frentes, que deverão articular-se as novas práticas ecológicas, micropolíticas e microsociais, e novas solidariedades, como novas posturas ético e estéticas. Portanto, a ecológica não mais visa amenizar os contrários, como nas perspectivas dialéticas hegelianas e marxistas, mas propõe processos de singularização, onde as diferenças e as especificidades dos grupos engendrarão suas lutas sem a pretensão de terem uma finalidade coletiva. Esta lógica ecosófica se assemelha do artista, que pode ser levado a remanejar a sua obra a partir da inclusão de um detalhe acidental, de um acontecimento que o seu projeto inicial, para fazê-lo derivar longe das perspectivas anteriores e seguras. Então, a questão da incerteza, né? Uma ecologia generalizada que põe em causa o conjunto da subjetividade e das formações de poder capitalísticos. Esta arte-eco, princípio das três ecologias, social, ambiental e da subjetividade, consiste em abrir novos territórios existenciais, torná-los habitáveis por um projeto humano. E é essa abertura prática
que não se trata de erigir regras universais, mas, ao contrário, liberar as antinomias de princípios entre os 3 registros ecosóficos. Uma nova postura ecológica passa menos por reformas de cúpula, leis, decretos, programas burocráticos, do que pela produção de práticas inovadoras, pela disseminação de experiências alternativas, centradas no respeito à singularidade. Esse respeito é meio estranho, mas é assim mesmo, eu fui conferir. E na produção de novas subjetividades, adquirindo autonomia e articulando-se ao restante da sociedade. No campo social, a constituição de novos grupos sujeito, ou seja, grupos autorreferentes, se abrindo amplamente aos sócios e ao cosmos, em detrimento de grupos que ele vai chamar sujeitados, que são os grupos identitários e fechados em si mesmo, em territórios. O futuro da pesquisa, diz Guattari, é fundamental, uma vez que a produção de valores existenciais e de desejo não se apresentará como uma alternativa global, constituída uma vez por todas. Ela resultará, sim, de um deslocamento dos atuais sistemas de valor na direção da aparição de novos polos de valorização, afirmando seus respectivos pesos nas relações de forças sociais. E, através da produção de cartografias locais, de subjetividades locais, será possível a criação de novas alternativas e posturas ecosóficas. Ao mesmo tempo, a questão da ecologia hoje não está apenas na defesa da natureza, mas também na criação de políticas focalizadas nos territórios existenciais, individuais e coletivos. Uma recriação permanente do mundo com suas práticas sociais, estéticas, de relação consigo e com o outro, com o estrangeiro, com o estranho. A articulação da subjetividade dos sócios mutantes e da reinvenção do meio ambiente a partir de vias mais minúsculas. Uma tarefa grandiosa, que depende de pesquisas que cartografem as possibilidades microsociais e micropolíticas de novos arranjamentos que caracterizam práticas alternativas no viver em sociedade, considerando os saberes locais para compor uma nova dimensão ética, estética e política de mundo. Muito obrigada. Bom, então eu vou passar a palavra para a Gabriele, né, que vai aí nos dar um panorama do que hoje se constitui como política cultural no Brasil. Obrigada, Ada. Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer o pessoal da Epoena. A Poena, desculpa, ao Gustavo, ao Rui, a Marília, a Gisele e a Ada. E quando a Ada me convidou, né, para vir participar com ela dessa mesa, e eu disse, olha, mas atualmente o único tema que eu posso falar e que eu tenho refletido muito é o tema que eu venho trabalhando, que é a implementação de política cultural no âmbito da Secretaria de Cultura de Anápolis. Eu componho a equipe da Secretaria atualmente no cargo de chefia de gabinete. E ali eu tenho funções bastante específicas como uma agente pública de implementar uma política que vem do governo petista. A minha cidade é atualmente governada pelo PT, já vai para a segunda gestão, e nós lá estamos alinhados com a política que vem sendo sistematizada no âmbito da cultura pelo governo federal.
essa política ela começa a ser implementada ou elaborada a partir de 2005, né, quando o Ministério da Cultura entende que é preciso organizar o segmento cultural para poder garantir o direito que está no artigo 215 da Constituição Federal, que é promover o acesso, a difusão, a produção, preservar o patrimônio cultural do país. Então, a partir daí, o MINC começa a elaborar formas de organizar esse sistema e implementá-lo nacionalmente, passando pelos estados, né, e pelos municípios. E aí começa, então, a criar vários dispositivos, né, que os dispositivos são esses. Primeiro, a formação de espaços de debate com a sociedade civil, para dizer o que né, nesse diálogo, o que a sociedade espera, quer, né, como fazer essa política. Né, e tantos outros, marcos regulatórios, leis, né, a própria adendo ao texto da Constituição Federal, que insere a construção do Sistema Nacional de Cultura. E daí, a oportunidade de vir falar aqui com a Ada é porque, sendo uma gestora, antes de ser gestora pública, eu sou artista, né, e trabalhei, sempre atuei lá na sociedade civil, nas micropolíticas, nas relações microsociais, né? E hoje eu estou numa estrutura que é molar, né? Que é uma estrutura de Estado, e que está pensando um sistema que, ao meu modo de ver, atende muito aos princípios da sociedade capitalista, né? E então, quando a Ada me convidou, né, eu falei assim, Ada, então eu acho que uma forma bastante interessante da gente fazer uma dinâmica seria você fazer uma explanação conceitual das 3 ecologias e do conceito do Guattari de cultura como um conceito reacionário, e que eu pudesse levantar problemas a partir dessa explanação sua, que eu pudesse levantar problemas e que você, à luz desse plano conceitual, né, pudesse nos, enfim, fazer com que nós possamos aprofundar esses problemas, não resolvê-los, mas aprofundar, porque resolver não é história, né, mas pensar criticamente, né. E daí ela topou isso. E, bom, o Sistema Nacional de Cultura, que vem sendo implementado, então, desde 2005, ele pressupõe alguns componentes que o estruturam. Esses componentes são o Ministério da Cultura, isso no âmbito do Estado federal, né? O Ministério da Cultura, o Conselho Nacional de Política Cultural, que é formado pela sociedade civil e também por representantes do poder público, o Fundo Nacional de Cultura, né, o Fundo Financeiro, né, o Plano Nacional de Cultura, que é o que está sendo elaborado atualmente, quer dizer, já foi elaborado, né, as metas já foram sistematizadas, né, o plano, inclusive, já foi aprovado, e o MINC encontra em processo de colocar essas metas em prática. O outro componente é o Sistema de Informação e Indicadores, é uma plataforma que o MINC está desenvolvendo, que é para mapear, né, todo o segmento cultural, toda a rede econômica, todas as instituições, todos os grupos, artistas, né, que compõem a produção cultural no Brasil.
Então, esses são alguns dos componentes, são 7 componentes, mas esses são os principais. Assim, a rede de formação de gestores, né, de capacitação de gestores de cultura para poder operar esse sistema, né. O Plano Nacional de Cultura, ele se estrutura em 3 eixos. O eixo, uma dimensão que é cidadã, outra dimensão que é simbólica e outra dimensão que é econômica, né? A dimensão cultural é aquela que a gente entende que está o campo das expressões culturais, dos sistemas de linguagens artísticas, né? A cidadã é que coloca, né, pressupõe o acesso à cultura, e a cultura como desenvolvimento do ser humano, né, da sociedade como um todo, e o eixo econômico, mais voltado mesmo para a cultura como um processo que pode viabilizar economicamente a sociedade ou os indivíduos que compõem essa rede. Porque o que é, na verdade, a proposta do sistema? No meu modo de ver, o sistema nada mais é do que uma forma de organizar a distribuição do capital do Estado para a cultura. Então, há uma disputa da sociedade por esse dinheiro, por esse capital, né? E essa distribuição ela não pode ser feita de qualquer maneira. Ela tem que ser organizada, ela tem que ser gerida, administrada, fiscalizada, controlada pelo Estado, né? Então, cria-se uma série de dispositivos para poder fazer essa distribuição de uma forma mais equitativa, mais justa, né? E aí começa-se a ter uma porção de problemas da ordem do Estado, porque, veja bem, como que, por exemplo, uma população ribeirinha, né, que sempre produziu lá a sua expressão cultural, ou, né, um grupo indígena, ou um grupo de quilombolas, ou mesmo um grupo de cultura popular, que sempre produziu, vai sempre produzir, mas, de repente, se depara com a estrutura do Estado, que impõe a ele todo um sistema, né, que precisa controlar, falar, olha, está aqui, nós estamos te financiando, mas, para isso, você tem que nos prestar conta, você tem que né? E aí começa a ter os problemas, né? Porque, enfim, nós não estamos ainda preparados para lidar com essa estrutura gigantesca. Então, por um lado, o Estado abre, né, para que esses grupos tenham acesso, né? Mas e aí, então, uma dupla captura, né, como Deleuze e Guattari falam, né, os grupos capturam as estruturas do Estado, o Estado captura os grupos para a sua política, né, no sentido de organizar e controlar, né, mas aí a gente começa a se deparar com vários problemas. E, bom, o programa Cultura Viva, então, ele é uma coisa bastante interessante, porque dá espaço para que a sociedade se aproprie, né, das estruturas do Estado, né, e o Estado, então, pode, de alguma forma, fazer valer aquilo que está na Constituição, de alguma forma, né? Mas, por outro, cria-se problemas. Então, por exemplo, uma das ações do programa Cultura Viva chama-se Ação Griot. Muito rapidamente, eu vou tentar descrever o que é a Ação Griot. É um programa que reconhece mestres de cultura, de saberes tradicionais. E daí o Estado paga uma bolsa para esse mestre, reconhecendo o saber desse mestre, e propõe que esse mestre vá para a escola do ensino formal ensinar o seu conhecimento tradicional para as crianças, né? E isso, acho que começa a ser implantada essa política junto com o programa Cultura Viva, creio que a partir de 2005, né?
Aí, no começo, vai indo bem, né? Vai indo bem, mas aí começam a se aparecer os problemas, né? Então, um dos problemas que eu vejo, que eu sempre questiono o pessoal que implementa essa ação, né? Falo, olha, como que você coloca um mestre da cultura tradicional dentro de uma estrutura formal, que é a escola, né? E cada escola ela é um universo, é uma instituição que é atravessada por traços diagramáticos de uma estrutura que é molar, ou seja, que é o Estado, que é organizada, né, a partir de princípios do Estado, né, mas que ali, na sua micro-realidade, se conforma também como um sistema também próprio, né, cada instituição escolar é um universo próprio que produz ali a sua lógica, embora está atravessada por traços orientados pelo Estado. Como que você coloca uma pessoa, né, que nunca participou dessa estrutura, muitos deles são analfabetos, né, e você coloca ele como um mestre, né, portanto, um ser de autoridade, né, dentro dessa estrutura, mas ele não conhece a estrutura, ele não participou dessa estrutura, né? E daí começa a aparecer problemas de todas as ordens, né? E daí você também começa a expor esse mestre, né, dentro de uma estrutura que ele não... Então, por que não, ao invés de colocar esse mestre numa estrutura formal, por que não criar outras estruturas para além dessa escola formal, né? Uma escola, sei lá, que seja inventada de uma outra forma,